A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Messias de Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Não se implora a misericórdia do sol. O sofrimento de Muad'Dib em O Memorial de Stilgar. Um segundo de incompetência pode ser fatal. A reverenda Madre Gaius Helen Morrian lembrou a si mesma. Ela ia mancando, aparentemente despreocupada, no centro de um círculo de guardas Fremen. Sabia que um deles, o que vinha logo atrás dela, era surdo-mudo, imune a todas as artimanhas da voz. Sem dúvida, haviam-no encarregado de matá-la à menor provocação. Por que Paul mandara chamá-la? Ela se perguntou. Estava prestes a dar sua sentença? Lembrou-se do dia, tempos atrás, em que o colocara à prova, o menino Kwisatz Haderach. Ele era profundo. Maldita seja a mãe dele por toda a eternidade. Era a culpa dela que as Bene Gesserit tivessem perdido o controle sobre aquela linhagem genética. O silêncio fazia volume nas passagens abobadadas adiante de seu séquito. Sentiu que a mensagem era transmitida. Paul escutaria o silêncio. Saberia que ela estava a caminho antes mesmo que fosse anunciada. Não se iludia com a ideia de que seus poderes fossem maiores que os dele. Maldito! Ressentia-se dos fardos que a idade lhe impunha, as articulações doloridas, as reações já não tão rápidas quanto antes, os músculos não tão elásticos quanto os látegos da juventude. Foram um longo dia e uma longa vida. Passara aquele dia com o tarô de Duna, procurando em vão uma pista sobre seu destino. Mas as cartas se mostraram indolentes. Os guardas fizeram-na contornar uma curva e entrar em mais uma das passagens abobadadas e aparentemente intermináveis. Janelas triangulares de metavidro à sua esquerda abriam-se para o caramanchão de trepadeiras e as flores cor de anil lá em cima, nas sombras intensas lançadas pelo sol da tarde. Ladrilhos no chão, desenhos de criaturas aquáticas de planetas exóticos, lembranças da água por toda parte, dinheiro, riquezas. Vultos usando mantos cruzaram um outro corredor na frente dela, lançaram olhares dissimulados para a reverenda madre. Ficaram patentes em seus modos o reconhecimento e a atenção. Ela manteve sua atenção no contorno bem definido do couro cabeludo do guarda que ia imediatamente à sua frente. Corpo jovem, vincos rosados no colarinho do uniforme. A imensidão daquela cidade Igir começava a impressioná-la. Passagens, passagens. Passaram por uma porta aberta de onde saía o som de tambura e flauta a tocar uma música suave e anciã. Um olhar de relance mostrou-lhe olhos Fremen de azul sobre azul, fitando-a desde o interior do aposento. Detectou neles o fermento de revoltas lendárias a despertar nos genes selvagens. Sabia que ali estava a medida de seu fardo pessoal. Não havia como uma Bene Gesserit
escapar da consciência de que existiam os genes e suas possibilidades. Comoveu-se com uma sensação de perda, aquele Atreides tolo e teimoso. Como podia negar as joias da posteridade que jaziam em sua virilha? Um Kwisatz Haderach, nascido fora de tempo, verdade, mas real, tão real quanto a abominação que era sua irmã, e ali estava uma incógnita perigosa. Uma reverenda madre selvagem, gerada sem as inibições das Bene Gesserit e que não devia lealdade à evolução ordenada dos genes. Ela tinha os mesmos poderes do irmão, não havia dúvida, e não era só isso. O tamanho da cidadela começou a oprimi-la. As passagens nunca terminariam? O lugar fedia a uma força física aterradora. Nenhum planeta, nenhuma civilização em toda a história humana tinha visto antes tamanha imensidão construída pelo homem. Seria possível esconder dezenas de cidades antigas dentro daquelas paredes. Passaram por portas ovais com luzes piscantes. Ela reconheceu a arte ixiana, orifícios pneumáticos de transporte. Por que a faziam marchar toda aquela distância, então? A resposta começou a tomar forma em sua mente, para oprimi-la, em preparação para aquela audiência com o imperador. Uma pista ínfima, mas que se juntava a outros indícios sutis, a supressão e a seleção relativas das palavras por parte de sua escolta, os traços de timidez primitiva em seus olhos, quando a chamavam de Reverenda Madre, a natureza fria, insípida e essencialmente inodora daqueles corredores. Tudo se combinava para revelar muitas coisas que uma Bene Gesserit poderia interpretar. Poe queria alguma coisa dela. Disfarçou o entusiasmo. Havia uma alavanca de negociação. Restava apenas descobrir a natureza dessa alavanca e colocar sua força à prova. Certas alavancas já tinham movido coisas bem maiores que aquela cidadela. Sabia-se de civilizações inteiras derrubadas com um dedo. A reverenda madre lembrou-se então da avaliação de Sitael. Uma criatura, depois de se transformar numa coisa, irá preferir a morte a se tornar o contrário do que é. As passagens pelas quais a escoltavam iam ficando maiores em pequenas medidas. Truques no arranjo das abóbadas, ampliação graduada dos arrimos colunados, substituição das janelas triangulares por formas oblongas e maiores. Adiante, por fim, assomaram as portas duplas no centro da parede, mais distante de uma antecâmara de pé direito alto. Ela pressentiu que as portas seriam muito grandes e foi obrigada a reprimir um sobressalto quando sua percepção treinada mediu as verdadeiras proporções. O vão tinha pelo menos 80 metros de altura e metade disso na largura. Quando ela e sua escolta se aproximaram, as portas se abriram para dentro. Um movimento imenso e silencioso de mecanismos ocultos. Reconheceu mais exemplos da arte ixiana. Por aquela porta altaneira, ela passou com seus guardas e entrou no grande salão de recepção do imperador Poe Atreides, Muad'Dib, diante de quem todos se apequenam. Agora ela via o efeito daquele ditado popular em ação. Ao avançar na direção de Poe, sentado no trono distante, a reverenda madre viu-se mais impressionada com as sutilezas arquitetônicas do ambiente do que com sua imensidão. O espaço era grande, poderia abrigar a cidadela inteira de qualquer soberano da história humana. A amplidão do recinto dizia muita coisa a respeito das forças estruturais ocultas e equilibradas com esmero. As armações e vigas de sustentação atrás daquelas paredes e a cúpula do teto longínquo deviam ultrapassar qualquer coisa que já haviam tentado até então. Tudo aludia a uma engenharia genial. Sem parecer fazê-lo, o salão ficava menor na outra ponta, recusando-se a apequenar Poe sobre o trono no centro de uma plataforma. Uma percepção não treinada, abalada com as proporções do ambiente, o veria a princípio muitas vezes maior do que realmente era. As cores se aproveitavam da psique desprotegida.
O trono verde de Poe fora lapidado a partir de uma única esmeralda de Hagal. Aludia a coisas vivas e, segundo a mitologia Fremen, refletia a cor do pesar. Segredava que ali estava sentado o homem capaz de incitar o pesar. Vida e morte no mesmo símbolo, uma ênfase inteligente nos opostos. Atrás do trono, cortinas formavam uma cascata de laranja queimado, do ouro caril da terra de Duna e salpicos da cor de canela do melange. Para o olhar treinado, o simbolismo era óbvio, mas guardava marteladas que deitariam por terra os não iniciados. O tempo tinha seu papel ali. A reverenda madre contou os minutos que levou para se aproximar da presença imperial com seus passos mancos. Havia tempo suficiente para se deixar intimidar. A menor propensão ao ressentimento seria arrancada pelo poder desenfreado que se concentrava na pessoa. Era possível começar a longa marcha em direção ao trono como um ser humano digno e terminá-la como um mosquito. Assistentes e assessores circundavam o imperador numa sequência curiosa. Os guardas reais perfilados em posição de sentido ao longo da parede acortinada ao fundo, a abominação Alia, 2 degraus abaixo de Poe e à sua esquerda. Stilgar, o lacaio imperial, no degrau diretamente abaixo de Alia, e à direita, um degrau acima do piso do salão, uma figura solitária, o espectro carnal de Duncan Idaho, o Gola. Ela reparou nos Fremen mais velhos entre os guardas, naíbes barbados com as escaras dos trajes estiladores no nariz, as dagacrises embainhadas na cintura, uma ou outra pistola maula, até mesmo algumas armaleses. Deviam ser homens de confiança, ela pensou, para portar armaleses diante de Poe, já que ele, obviamente, usava um gerador de escudo. Ela enxergava o tremeluzir do campo que o envolvia. Bastaria uma rajada de armalês naquele campo para a cidadela inteira virar um buraco no chão. Os guardas que a acompanhavam pararam a 10 passos da plataforma e separaram-se para dar-lhe visão desimpedida do imperador. Ela percebeu então a ausência de Shene e Irulan e ficou curiosa. Diziam que ele não presidia nenhuma audiência importante sem elas. Poe acenou-lhe com a cabeça, calado, medindo-a. Imediatamente ela decidiu tomar a ofensiva e disse: "Então o grande Poe Atreides se digna a ver aquela a quem baniu." Poe sorriu com ironia, pensando: ela sabe que quero alguma coisa dela. Era inevitável que soubesse disso, sendo ela quem era. Ele reconhecia os poderes da mulher. As Bene Gesserit não se tornavam reverendas madres por acaso. "Podemos dispensar os rodeios?" Ele indagou. Seria assim tão fácil? Ela se perguntou, e disse: "Diga o que quer." Stilgar se mexeu. Lançou um olhar penetrante para Poe. O lacaio imperial não gostava de seu tom de voz. "Stilgar quer que eu a mande embora," Poe falou. "E não que me mate?" Ela perguntou. "Eu teria esperado algo mais direto de um Naib Fremen." Stilgar franziu o senho e disse: "Muitas vezes devo falar de modo contrário ao que penso. Isso se chama diplomacia." "Então vamos dispensar também a diplomacia," ela disse. "Era necessário me fazer andar toda essa distância? Sou uma velha." "Era preciso demonstrar como posso ser insensível," Poe explicou. "Assim você apreciará minha condescendência." "Atreve-se a tratar uma Bene Gesserit com tamanha indelicadeza?" "Atos torpes também mandam seu recado," disse Poe. Ela hesitou, ponderando as palavras dele. Então, ele ainda poderia se livrar dela, de maneira torpe, obviamente se ela... Se ela o quê? "Diga o que quer de mim," ela resmungou. Alia olhou para o irmão.
fez um sinal de cabeça na direção das cortinas atrás do trono. Conhecia o raciocínio de Paul naquele caso, mas nem por isso gostava da ideia. E daí que fosse uma profecia aleatória, sentia-se mais do que relutante em tomar parte naquela negociação. Cuidado ao falar comigo, velha, Paul disse. Ele me chamou de velha quando era um rapazola. A reverenda madre pensou. Estaria me lembrando de que tive participação em seu passado? A decisão que tomei na época, terei de tomá-la novamente aqui? Sentiu o peso da decisão, algo físico que fez seus joelhos tremerem. Os músculos gritaram de cansaço. Foi uma longa caminhada, e posso ver que está cansada, Paul disse. Passemos a meu aposento particular atrás do trono. Lá poderá se sentar. Ele fez um sinal com a mão para Stilgar e se levantou. Stilgar e o Gola colocaram-se um de cada lado da reverenda madre. Ajudaram-na a subir os degraus e seguiram Paul por uma passagem escondida pelas cortinas. Ela percebeu então por que ele a havia recebido no salão, uma pantomima para os guardas e naíbes. Ele os temia, portanto. E agora ele exibia uma benevolência cortês, atrevendo-se a usar tais estratagemas com uma Bene Gesserit. Seria mesmo atrevimento? Ela pressentiu uma outra presença lá atrás, olhou por sobre o ombro e viu que Alia o seguia. Os olhos da mulher mais jovem tinham um ar pensativo e funesto. A reverenda madre estremeceu. O aposento particular ao final da passagem era um cubo de liga-plás, de 20 metros, iluminado por luciglobos amarelos, com as paredes cobertas por tapeçarias de um laranja carregado, típicas de uma tenda estiladora do deserto. Continha divãs, almofadas macias, um odor tênue de melange, cântaros de água feitos de cristal sobre uma mesa baixa. Parecia apertado e minúsculo depois do salão lá fora. Paul a acomodou num divã e ficou de pé diante dela, estudando-lhe o rosto idoso. Dentes acerados, olhos que escondiam mais do que revelavam, a pele profundamente enrugada. Ele apontou um cântaro de água. Ela balançou a cabeça, desalojando uma mecha de cabelo grisalho. Em voz baixa, Paul disse: Quero negociar com você a vida da mulher que amo. Stilgar pigarreou. Alia tocou com os dedos o capo da daga Cris que trazia embainhada ao pescoço. O Gola continuava à porta, de rosto impassível, com os olhos metálicos apontados para o vazio logo acima da cabeça da reverenda madre. Teve uma visão na qual eu tivesse algo a ver com a morte dela? A reverenda madre perguntou. Manteve sua atenção no Gola, estranhamente perturbada pela presença dele. Por que deveria se sentir ameaçada pelo Gola? Ele era um instrumento da conspiração. Sei o que você quer de mim, Paul disse, esquivando-se da pergunta que ela fizera. Então, ele apenas desconfia, ela pensou. A reverenda madre olhou para as pontas de seus sapatos, que uma prega do manto havia exposto. Negros. Negros. Os sapatos e o manto ostentavam as marcas de seu cárcere. Manchas, pregas. Ela ergueu o queixo e deparou com um olhar zangado de Paul. Encheu-se de entusiasmo, mas escondeu a emoção atrás dos lábios franzidos e das pálpebras entrecerradas. O que oferece em troca? Ela perguntou. Pode ficar com meu sêmen, mas não com minha pessoa, disse Paul. Irulã banida e inseminada artificial. Como ousa? A reverenda madre atacou, empertigando-se. Stilgar deu meio passo à frente. De maneira desconcertante, o Gola sorriu. E agora, Alia o estudava. Não vamos discutir as coisas que sua irmandade proíbe, disse Paul. Não quero ouvir falar de pecados, abominações, nem das crenças remanescentes dos últimos jihads.
pode ficar com o meu sêmen para usá-lo em seus planos, mas nenhum filho de Irulan irá se sentar em meu trono. Seu trono! Ela desdenhou. Meu trono! Então, quem dará a luz ao herdeiro imperial? Shani! Ela é estéril! Ela espera um filho. Uma inspiração involuntária expôs o susto da velha. Está mentindo! Gritou. Paul ergueu a mão e conteve o avanço impetuoso de Stilgar. Sabemos há 2 dias que ela espera um filho meu. Mas Irulan somente por métodos artificiais. Eis minha oferta. A reverenda madre fechou os olhos para não ver o rosto dele. Maldição! Lançar a sorte dos genes daquela maneira? O asco fervilhava em seu íntimo. Os ensinamentos das Bene Gesserit, as lições do jihad butleriano, todos condenavam o ato. Não se aviltavam as aspirações mais elevadas da humanidade. Nenhuma máquina podia funcionar da mesma maneira que a mente humana. Palavras e ações não poderiam insinuar a possibilidade de reproduzir os homens no mesmo patamar dos animais. A decisão é sua, Paul disse. Ela balançou a cabeça. Os genes. Os preciosos genes dos Atreides. Só isso importava. A necessidade tinha raízes mais profundas que a interdição. Para a Irmandade, o acasalamento misturava mais do que esperma e óvulo. O objetivo era capturar a psique. A reverenda madre agora entendia a sagacidade sutil da oferta de Paul. Ele faria as Bene Gesserit cúmplices de um ato que acarretaria a ira popular se um dia fosse descoberto. Não poderiam admitir a paternidade se o imperador a negasse. A troca, talvez, preservasse os genes dos Atreides para a Irmandade, mas nunca compraria um trono. Percorreu o recinto com o olhar, estudando cada rosto. Stilgar, passivo e à espera. O Gola, imobilizado em algum lugar em seu íntimo. Alia, a observar o Gola. E Paul, a ira sob uma fina camada superficial. É sua única oferta? Ela perguntou. Minha única oferta. Ela olhou para o Gola, presa de um movimento breve dos músculos da face da criatura. Emoção? Você, Gola, ela disse. É recomendável fazer uma oferta como essa? E tendo sido feita, é recomendável aceitá-la? Seja nosso mentat. Os olhos metálicos voltaram-se para Paul. Responda como bem entender, disse Paul. O Gola voltou mais uma vez seus olhos reluzentes para a reverenda madre. Sobressaltou-a novamente ao sorrir. A oferta é tão boa quanto a coisa real que ela compra. E só. Ele disse. A troca oferecida aqui é uma vida por outra, uma negociação de ordem elevada. Alia removeu uma mecha de cabelos acobreados da testa e disse. E o que mais se esconde nessa barganha? A reverenda madre recusou-se a olhar para Alia, mas as palavras arderam em sua mente. Sim, havia ali implicações muito mais profundas. Sim, a irmã era uma abominação, mas não havia como negar sua posição de reverenda madre com todas as implicações do título. Gaius Helen Morrian sentiu-se naquele instante não uma única pessoa, mas todas as outras que se juntavam em minúsculos congéries em sua memória. Estavam alertas, todas as reverendas madres que ela absorvera ao se tornar uma sacerdotisa da Irmandade. Alia deveria estar na mesma situação. O que mais? O Gola indagou. É de se perguntar por que as bruxas Bene Gesserit não usaram os métodos dos Tleilaxo. Gaius Helen Morrian e todas as reverendas madres dentro dela estremeceram. Sim, os Tleilaxo faziam coisas repugnantes. Se baixassem as barreiras à inseminação artificial, o passo seguinte seria o dos Tleilaxo,
a mutação controlada? Paul, observando o jogo de emoções a seu redor, sentiu de repente como se não conhecesse mais aquelas pessoas. Só enxergava estranhos. Até mesmo Alia era uma estranha. Alia disse: se lançássemos os genes Atreides ao sabor da corrente de um rio Bene Gesserit, quem sabe o que sairia disso? A cabeça de Gaius Helen Morrian virou-se com presteza, e ela confrontou o olhar de Alia. Na velocidade de um instante, uniram-se como reverendas madres, dividindo um único pensamento. O que está por trás de qualquer ação dos Tleilaxo? O Gola era uma coisa Tleilaxo. Teria implantado aquele plano na mente de Paul? Paul tentaria negociar diretamente com os Bene Tleilax? Ela interrompeu o contato com o olhar de Alia, sentindo suas próprias ambiguidades e inadequações. Lembrou-se de que a armadilha do treinamento das Bene Gesserit estava nos poderes concedidos. Esses poderes predispunham a pessoa à vaidade e ao orgulho. Mas o poder enganava quem o usava. A tendência era acreditar que o poder seria capaz de superar qualquer barreira, até mesmo a ignorância da própria pessoa. Só uma coisa ali era suprema para as Bene Gesserit, ela disse consigo mesma. Era a pirâmide de gerações que chegara ao ápice com Paul Atreides. E a abominação que era sua irmã. Uma decisão errada naquele momento e a pirâmide teria de ser reconstruída. Gerações atrás nas linhagens paralelas e com espécimes reprodutores a quem faltariam as melhores características. Mutação controlada, ela pensou. Os Tleilaxo realmente a praticaram? Tentador. Ela sacudiu a cabeça para se livrar melhor desses pensamentos. Rejeita minha proposta? Paul perguntou. Estou pensando, ela disse. E outra vez, ela olhou para a irmã. O cruzamento ideal para aquela mulher Atreides se perdera, morto por Paul. No entanto, restava uma outra possibilidade, que consolidaria a característica desejada num descendente. Paul atrevia-se a oferecer a reprodução dos animais às Bene Gesserit. Quanto ele estaria realmente preparado para pagar pela vida de sua Sheni? Aceitaria um cruzamento com sua própria irmã? Lutando para ganhar tempo, a reverenda madre disse: diga-me, ó exemplo impecável de tudo que é sagrado, Irulan tem algo a dizer a respeito dessa sua proposta? Irulan fará o que você mandar fazer, Paul resmungou. Verdade, Morrian pensou. Firmou o queixo. Ofereceu um novo gambito. Existem 2 Atreides. Paul, pressentindo parte do que a velha tinha em mente, sentiu o sangue corar seu rosto. Cuidado com o que vai sugerir, ele disse. Você simplesmente usaria Irulan para seus próprios fins, hein? Ela perguntou. Ela não foi treinada para ser usada? Paul perguntou. E nós a treinamos, é o que está dizendo, Morrian pensou. Bem, Irulan é uma moeda dividida. Haveria outro jeito de usar uma moeda como essa? Vai colocar o filho de Sheni no trono? A reverenda madre perguntou. No meu trono, disse Paul. Ele olhou para Alia, perguntando-se, de repente, se ela conhecia as possibilidades divergentes naquele diálogo. Alia permanecia de olhos fechados, estranhamente sossegada. Com que força interior ela comungava? Vendo a irmã daquele jeito, Paul sentiu-se à deriva. Alia estava numa praia que se afastava dele. A reverenda madre tomou sua decisão e disse: É muita coisa para uma pessoa só decidir. Tenho de consultar meu conselho em Ualak. Permitirá uma mensagem? Como se ela precisasse de minha permissão, Paul pensou. Disse: Concordo, então. Mas não se demore demais. Não vou esperar sentado enquanto vocês discutem. Vai negociar com os Bene Tleilax? O Gola perguntou.
e sua voz foi uma intromissão cortante. Os olhos de Alia se abriram de repente e ela fitou o Gola como se um invasor perigoso a tivesse acordado. Não resolvi nada disso, Paul falou. O que farei é ir para o deserto tão logo isso possa ser arranjado. Nosso filho nascerá no Sith. Sabe a decisão? Salmodiou Stilgar. Alia recusou-se a olhar para Stilgar. Era a decisão errada. Era capaz de sentir isso em cada uma de suas células. Paul devia saber. Por que tinha se lançado por aquele caminho? Os Bene Tleilax ofereceram seus serviços? Alia perguntou. Ela viu que Morrian aguardava a resposta. Paul balançou a cabeça. Não. Olhou para Stilgar. Stil, cuide para que a mensagem seja enviada a Wallach. É para já, milord. Paul virou-se. Esperou até Stilgar chamar os guardas e sair com a bruxa velha. Percebeu que Alia ponderava se deveria confrontá-lo com mais perguntas. Em vez disso, ela se virou para o Gola. Mentat! Os Tleilaxo tentarão cair nas boas graças de meu irmão? O Gola deu de ombros. Paul percebeu que divagava. Os Tleilaxo? Não. Não da maneira que Alia está pensando. Mas a pergunta revelava que ela não tinha visto as alternativas. Bem, a visão variava de uma sibila para outra. Por que não uma variação de irmão para irmã? Divagando, divagando. Ele voltava de cada pensamento com um sobressalto para apanhar fragmentos da conversa que acontecia à sua volta. Deve saber o que os Tleilaxo... A completude dos dados é sempre... Dúvidas consideráveis no que... Paul virou-se, olhou para a irmã, chamou a atenção dela. Sabia que ela veria lágrimas em seu rosto e se perguntaria por quê. Que perguntasse. A conjectura agora era uma gentileza. Ele olhou para o Gola, vendo apenas Duncan Idaho, apesar dos olhos metálicos. A tristeza e a compaixão digladiavam-se dentro de Paul. O que aqueles olhos de metal registrariam? Existem vários graus de visão e vários graus de cegueira, Paul pensou. Sua mente voltou-se para uma paráfrase de um trecho da Bíblia Católica de Orange. Que sentidos nos faltam para que não consigamos ver um outro mundo à nossa volta? Seriam aqueles olhos de metal um sentido diferente da visão? Alia foi até o irmão, percebendo sua absoluta tristeza. Tocou uma lágrima em sua face, num gesto fremen de espanto, e disse: Não devemos prantear aqueles que nos são caros antes de sua partida. Antes de sua partida, Paul sussurrou. Diga-me, irmãzinha, o que seria antes? Já estou farto dessa história de Deus e sacerdote. Acha que não enxergo meu próprio mitos? Verifique seus dados mais uma vez, Hate. Introduzi meus ritos nos atos humanos mais elementares. As pessoas comem em nome de Muad'Dib, fazem amor em meu nome, nascem em meu nome, atravessam a rua em meu nome. Não se pode erguer uma viga de teto no casebre mais humilde da longínqua Genshir sem que se invoque a bênção de Muad'Dib. Livro das Diatribes em A Crônica de Hate. Arrisca-se demais abandonando seu posto e vindo aqui a esta hora, disse Edric, olhando ferozmente para o dançarino facial através das paredes de seu tanque. Como seu raciocínio é fraco e estreito, disse Cithael. Quem é este que vem lhe fazer uma visita? Edric hesitou, observando a forma corpulenta, as pálpebras pesadas, a cara obtusa. Era muito cedo, e o metabolismo de Edric não havia ainda passado do descanso noturno para o consumo pleno de melange. Essa não é a forma que circulou pelas ruas? Edric perguntou. Ninguém olharia duas vezes para alguns dos personagens que fui hoje, respondeu Cithael.
O camaleão pensa que uma mudança de forma irá escondê-lo de qualquer coisa. Edric pensou, com um raro discernimento. E imaginou se a presença dele na conspiração realmente os escondia de todos os poderes oraculares. A irmã do imperador, por exemplo. Edric chacoalhou a cabeça, agitando o gás laranja de seu tanque, e disse: Por que veio aqui? É preciso estimular o presente a agir mais depressa, disse Cithael. Impossível. É preciso encontrar uma maneira, Cithael insistiu. Por quê? As coisas não estão a meu gosto. O imperador está tentando nos dividir. Já fez sua oferta às Bene Gesserit. Ah, foi isso. É isso. Você tem de estimular o Gola a... Você o criou, Tleilaxo. Sabe que não há como me pedir uma coisa dessas? Edric fez uma pausa, aproximou-se da parede transparente de seu tanque. Ou será que mentiu para nós a respeito desse presente? Mentir? Disse-nos para apontar e soltar a arma, nada mais. Depois de entregue o Gola, não teríamos como interferir. Pode-se transtornar qualquer Gola. Basta interrogá-lo a respeito de sua identidade original. O que isso fará? Isso induzirá a tomar atitudes que atenderão a nossos propósitos. Ele é um mentat, dotado dos poderes da lógica e da razão, objetou Edric. Pode deduzir o que estou fazendo? Ou a irmã? Se a atenção dela estiver no... Você nos esconde ou não da Sibila? Cithael perguntou. Não tenho medo de oráculos. Preocupo-me com a lógica, com espiões de verdade, com os poderes materiais do Império, com o controle da especiaria, com... Podemos contemplar à vontade o Imperador e seus poderes, contanto que não nos esqueçamos de que todas as coisas são finitas. Cithael falou. Estranhamente, o piloto recuou, inquieto, agitando os membros feito um tritão estapafúrdio. Cithael resistiu a uma sensação de asco ao ver aquilo. O navegador da guilda vestia sua costumeira malha escura com um cinto bojudo e seus diversos recipientes. Mas dava a impressão de estar nu ao se mover. Eram os gestos, o nadar, o estender dos braços, decidiu Cithael, e mais uma vez ficou impressionado com os elos delicados de sua conspiração. Não formavam um grupo compatível. Isso era uma fraqueza. A agitação de Edric cessou. Ele fitava Cithael, a visão tingida pelo gás laranja que o sustentava. Que plano o dançarino facial teria guardado para se salvar? Edric se perguntou. O Tleilaxo não agia de maneira previsível. Mau agouro. Alguma coisa na voz e nas ações do navegador dizia a Cithael que o membro da guilda temia mais a irmã que o imperador. Foi um pensamento repentino projetado rapidamente na tela da percepção. Perturbador. Teriam deixado passar algo importante a respeito de Alia? O Gola seria armamento suficiente para destruir os dois? Sabe o que dizem de Alia? Cithael perguntou, sondando. O que quer dizer? O peixe-homem voltou a ficar agitado. Que a filosofia e a cultura nunca tiveram uma benfeitora como ela, disse Cithael. Prazer e beleza se unem na... O que há de duradouro na beleza e no prazer? Edric indagou. Destruiremos os dois Atreides. Cultura. Oferecem cultura para governar melhor. Beleza. Promovem a beleza que escraviza. Criam uma ignorância letrada. Nada mais fácil que isso. Não deixam nada ao acaso. Correntes. Tudo o que fazem cria correntes, escraviza. Mas os escravos sempre se revoltam. A irmã pode se casar e produzir descendentes, disse Cithael. Por que está falando da irmã? Edric perguntou. Pode ser que o imperador escolha um homem para ela. Deixe-o escolher. Já é tarde demais. Nem mesmo você é capaz de inventar o instante seguinte, advertiu Cithael. Você não é um criador.
assim como os Atreides não são. Meneou a cabeça. Não devemos ousar demais. Não somos nós que saímos por aí boquejando a respeito da criação, protestou Edric. Não somos nós a ralé que tenta fazer de Muad'Dib um Messias. Que absurdo é esse? Por que levanta essas questões? É este planeta. Ele levanta questões. Os planetas não falam. Este aqui fala. Ah, é? Fala da criação. A areia soprada pelo vento à noite. Isso é a criação. Areia soprada pelo vento. Quando acordamos, a primeira luz nos mostra um mundo novo, completamente virgem e pronto para receber nossos rastros. Areia sem rastros? Edric pensou. Criação? Sentiu-se enredado por uma ansiedade repentina. A prisão que era seu tanque, a sala que o cercava, tudo se fechava em cima dele. Apertava-o. Rastros na areia. Você fala como um Fremen, disse Edric. É uma ideia Fremen e instrutiva, Sitael concordou. Falam que o Jihad de Muad'Dib deixou rastros no universo da mesma maneira que um Fremen deixa pegadas na areia nova. Eles abriram uma trilha na vida dos homens. E daí? Chega mais uma noite. O vento sopra. Sim, o Jihad é finito. Muad'Dib usou seu Jihad e ele não usou o Jihad, disse Sitael. O Jihad o usou. Creio que ele o teria detido se pudesse. Se pudesse? Ele só tinha de... Ora, fique quieto. Sitael vociferou. Não se pode deter uma epidemia mental. Ela salta de uma pessoa para outra através de parsecs. É irresistivelmente contagiosa. Ela ataca ao lado desprotegido, onde abrigamos os fragmentos de outras pestes semelhantes. Quem é capaz de deter algo assim? Muad'Dib não tem o antídoto. A coisa tem origem no caos. As ordens conseguem chegar lá? Você foi infectado, então? Edric perguntou. Girou lentamente no gás laranja, imaginando por que as palavras de Sitael continham tanto medo em seu tom. O dançarino facial teria rompido com a conspiração? Não havia como perscrutar o futuro e examinar a questão naquele momento. O futuro havia se tornado uma torrente de lama, entupida de profetas. Estamos todos contaminados, disse Sitael, lembrando a si mesmo que a inteligência de Edric era gravemente limitada. Como poderia fazer um membro da guilda entender? Mas quando nós o destruirmos, disse Edric, eu deveria abandoná-lo à própria ignorância. Mas meus deveres não o permitem. Além do mais, é perigoso para todos nós. Edric recuou. Firmou-se com um pontapé de um dos pés palmados, o que fez o gás laranja tremular em volta de suas pernas. Você diz coisas estranhas. A coisa toda é explosiva, disse Sitael, com uma voz mais calma. Está prestes a arrebentar. Quando o fizer, serão cacos para todo lado, através dos séculos. Você não vê? Já lidamos com religiões antes, protestou Edric. Se essa nova não é só uma religião, Sitael disse, perguntando-se o que a reverenda madre teria a dizer sobre aquela dura lição imposta a um colega conspirador. O governo religioso é algo mais. Muad'Dib enfiou seu Kizarat em toda a parte, desalojou os antigos cargos do governo, mas ele não tem um funcionalismo público permanente, nem embaixadas entrosadas. Tem prelazias, ilhas de autoridade. No centro de cada ilha, um homem. Os homens aprendem a obter e manter o poder pessoal. Os homens são invejosos. Quando estiverem divididos, nós iremos absorvê-los um a um, disse Edric, com um sorriso complacente. É só cortar fora a cabeça para o corpo tombar diante... Esse corpo tem duas cabeças, disse Sitael. A irmã, que pode se casar? Que certamente irá se casar,
Não gosto de seu tom de voz, Tale. E eu não gosto de sua ignorância. E daí se ela se casar? Isso irá abalar nossos planos? Irá abalar o universo. Mas eles não são singulares. Eu mesmo possuo poderes que... Você é uma criancinha. Está ensaiando os primeiros passos por onde eles já andaram. Eles não são singulares. Está esquecendo, membro da guilda, que um dia criamos um Kwisatz Haderach. Trata-se de um ser farto do espetáculo do tempo. É uma forma de vida que não se pode ameaçar sem se cercar de uma ameaça idêntica. Muad'Dib sabe que queríamos atacar sua Sheni. Temos de agir mais rápido do que vínhamos fazendo. Você tem de chegar ao Gola, estimulá-lo como eu ensinei. E se eu não o fizer, sentiremos o raio na pele. Ó verme de muitos dentes, podes negar o que não tem cura? A carne e o alento que te atraem para o campo de todos os princípios alimentam-se de monstros a se contorcer numa porta de fogo. Não tens em todo o teu figurino um manto que cubra a embriaguez da divindade, nem que esconda as queimaduras do desejo. Cantiga do Verme, retirada do livro de Duna. Paul fizera um bocado de esforço na sala de exercícios, usando a Dagakris e a espada curta contra o Gola. No momento, estava de pé, junto a uma janela, olhando para a praça do templo lá embaixo, e tentava imaginar o que estaria acontecendo com Sheni na clínica. Levaram-na para lá, passando mal, no meio da manhã, 6ª semana de gravidez. Os médicos eram os melhores. Chamariam quando tivessem notícias. As densas nuvens de areia da tarde escureciam o céu acima da praça. Os Fremen tinham um nome para aquelas condições atmosféricas. Ar sujo. Será que os médicos nunca chamariam? Os segundos pelejavam a passar, relutavam a entrar no universo dele. A espera. A espera. As Bene Gesserit não mandavam nenhuma resposta de Wallach. Postergavam deliberadamente, claro. A visão presciente tinha registrado aqueles momentos, mas ele resguardava sua percepção do oráculo, preferindo ali o papel de um peixe do tempo a nadar não para onde ele queria, e sim para onde as correntes o levavam. O destino não permitia mais contendas. Ouvia-se o Gola aguardar as armas, examinando o equipamento. Paul suspirou. Levou uma das mãos ao próprio cinto, desativou seu escudo. O formigamento da extinção do campo percorreu-lhe a pele. Confrontaria os fatos quando Sheni voltasse. Paul disse a si mesmo. Teria tempo suficiente, então, para aceitar o fato de que aquilo que escondera dela havia lhe prolongado a vida. Era maldade? Ele se perguntou. Preferir Sheni a um herdeiro? Com que direito ele tomava a decisão no lugar dela? Que tolice pensar aquilo. Quem poderia hesitar dadas as alternativas? Fossos de escravos, tortura, sofrimento agonizante e coisas piores? Ouviu a porta se abrir. Os passos de Sheni. Paul se virou. A intenção de matar havia se instalado na expressão de Sheni. O largo cinto Fremen que cingia a cintura de seu manto dourado. Os hidroanéis que ela usava como colar. Uma das mãos nos quadris, nunca longe da faca. O olhar incisivo com o qual ela sempre inspecionava qualquer sala ao entrar. Tudo nela era agora só um pano de fundo para a violência. Ele abriu os braços quando ela se aproximou. Trouxe-a para bem perto de si. Alguém andou colocando um contraceptivo em minha comida durante um bom tempo, antes de eu começar a nova dieta. Ela roquejou, falando de encontro ao peito dele. A gravidez será problemática por causa disso. Mas há algum remédio? Ele perguntou. Remédios perigosos. Sei de onde veio esse veneno. O sangue dela é meu. Minha Sirraia, ele murmurou, apertando-a nos braços para aplacar um tremor repentino.
Você terá o herdeiro que queremos. Já não basta? Minha vida é consumida mais depressa, ela disse, colando-se ao corpo dele. A gravidez agora controla minha vida. Os médicos me disseram que segue a uma velocidade terrível. Tenho de comer e ingerir mais especiaria também, comê-la, bebê-la. Vou matar aquela mulher por isso. Paul beijou-lhe o rosto. Não, minha Siraya. Não vai matar ninguém. E pensou. Iruã prolongou sua vida, querida. Para você, a hora do parto é a hora da morte. Sentiu que o pesar secreto sugava-lhe o tutano, despejava sua vida num frasco negro. Shane desvencilhou-se dele. Não podemos perdoá-la. Quem falou em perdoar? Então, por que não devo matá-la? Foi uma pergunta tão categórica e típica dos Fremen que Paul se viu quase sobrepujado por uma vontade histérica de rir. Ele a disfarçou, dizendo: Não ajudaria em nada. Você viu isso? Paul sentiu seu abdômen se contrair com a lembrança-visão. Que vi? O que vi? Ele murmurou. Cada aspecto dos acontecimentos mais próximos encaixava-se num presente que o paralisava. Sentia-se acorrentado a um futuro que, exposto com demasiada frequência, aferrava-se a ele feito um súcubo voraz. Uma secura tensa fechou-lhe a garganta. Imaginou se teria seguido o feitiço de seu próprio oráculo até se ver atirado num presente impiedoso. Conte-me o que viu, Shane disse. Não posso. Por que não posso matá-la? Porque estou pedindo. Ele a viu aceitar o fato. Ela o fez da mesma maneira que a areia aceitava a água, absorvendo-a e escondendo-a. Havia obediência sob aquela superfície quente e zangada? Ele se perguntou. E percebeu então que a vida no Forte Real em nada mudara Shane. Ela simplesmente ficara ali durante algum tempo, acomodara-se numa escala da viagem ao lado de seu homem. Não haviam-lhe tirado nada que pertencesse ao deserto. Shane se afastou dele. Olhou para Algola, que esperava de pé perto do círculo de losangos da sala de exercícios. Andou se batendo com ele? Ela perguntou. E foi bom para mim. O olhar dela dirigiu-se ao círculo no chão. Depois, voltou aos olhos metálicos do Gola. Não gosto dessa coisa, ela disse. Ele não foi criado para me atacar. Você viu isso? Não o vi. Então como sabe? Porque ele é mais que um Gola. Ele é Duncan Idaho. Os Bennett Leilax o fizeram. Fizeram mais do que tinham a intenção de fazer. Ela sacudiu a cabeça. Uma ponta de seu lenço Nesroni roçou-lhe o decote do manto. Como pode mudar o fato de que ele é um Gola? Hate, é você o instrumento de minha ruína? Se a substância do aqui e do agora for alterada, o futuro será alterado, disse o Gola. Isso não é resposta, objetou Shane. Paul ergueu a voz. Como vou morrer, Hate? A luz faiscava nos olhos artificiais. Dizem, milord, que morrerá por causa do dinheiro e do poder. Shane se impertigou. Como ele se atreve a falar assim com você? O Mentat é sincero, explicou Paul. Duncan Idaho era um amigo de verdade? Ela perguntou. Ele deu sua vida por mim. É uma pena que não se possa restaurar a identidade original de um Gola. Shane sussurrou. E você me converteria? O Gola perguntou, dirigindo seu olhar para Shane. O que ele quer dizer? Shane perguntou. Ser convertido é dar meia volta, disse Paul. Mas não há volta. Todo homem traz consigo seu próprio passado. Hate falou. E todo Gola? Paul perguntou. De certo modo, milord. Então,
E quanto a esse passado que se esconde em seu corpo secreto? Perguntou Paul. Shani viu como a pergunta transtornou o Gola. Os movimentos dele ficaram mais rápidos. As mãos se fecharam. Ela olhou para Paul, perguntando-se por que ele o interrogava daquela maneira. Haveria um jeito de restaurar o homem que a criatura tinha sido um dia? Algum Gola já se lembrou de seu verdadeiro passado? Shani perguntou. Foram muitas as tentativas, disse Hate, o olhar fixo no chão perto de seus pés. Nenhum Gola até hoje recuperou sua antiga identidade. Mas você deseja que isso aconteça, Paul falou. As superfícies descoradas dos olhos do Gola ergueram-se para se concentrar em Paul com uma intensidade premente. Sim. Em voz baixa, Paul disse. Se houver uma maneira... Este corpo não é o corpo com que nasci, disse Hate, tocando a testa com a mão esquerda, numa curiosa saudação. Ele renasceu. Somente a forma é familiar. Um dançarino facial se sairia igualmente bem. Não tão bem, Paul falou. E você não é um dançarino facial. É verdade, milord. De onde vem sua forma? Da impressão genética das células originais. Em algum lugar, há uma coisa maleável que se lembra da forma de Duncan Idaho. Dizem que os antigos esquadrinharam essa região antes do jihad butleriano. Qual é a extensão dessa lembrança, Hate? O que ela aprendeu com o original? O Gola encolheu os ombros. E se ele não foi Idaho? Shani perguntou. Foi sim. Dá para ter certeza? Ele é Duncan em todos os aspectos. Não consigo imaginar uma força grande o suficiente para manter essa forma dessa maneira sem o menor lapso ou desvio. Milord, Hate objetou. Só porque não conseguimos imaginar uma coisa, não significa que podemos excluí-la da realidade. Existem coisas que tenho de fazer como Gola, que eu não faria como homem. Mantendo sua atenção em Shani, Paul disse. Viu só? Ela fez que sim. Paul deu-lhe as costas, resistindo a uma tristeza profunda. Foi até as janelas da sacada, fechou as cortinas. As luzes se acenderam na repentina escuridão. Apertou a faixa do manto, prestou atenção aos ruídos atrás dele. Nada. Virou-se. Shani parecia em transe, com o olhar concentrado no Gola. Paul viu que Hate havia se retirado para algum aposento interior de seu ser. Voltara à sua posição de Gola. Shani virou-se ao ouvir que Paul voltava. Ainda era escrava do instante que Paul havia precipitado. Por um breve momento, o Gola tinha sido um ser humano profundo e cheio de vida. Naquele momento, ele tinha sido alguém que ela não temia. De fato, alguém que ela apreciava e admirava. Agora ela entendia aonde Paul quisera chegar com o interrogatório. Ele queria que ela visse o homem no corpo do Gola. Ela olhou para Paul. Aquele homem? Aquele era Duncan Idaho? Aquele era Duncan Idaho. Ele ainda está ali. Ele teria permitido que Irulan continuasse viva? Shani perguntou. A água não penetrou muito fundo. Paul pensou e disse. Se eu tivesse ordenado, sim. Não entendo. Ela disse. Você não deveria estar zangado? Estou zangado. Não parece zangado. Parece triste. Ele fechou os olhos. É. Isso também. Você é meu homem. Sei disso, mas, de repente, não entendo você. Subitamente, Paul teve a impressão de que percorria uma caverna comprida. Seu corpo se movia, um pé depois do outro, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Eu não me entendo, ele sussurrou. Quando abriu os olhos, descobriu que havia se afastado de Shani. Ela falou de algum lugar atrás dele.
Querido, não perguntarei de novo o que você viu. Só sei que darei a você o herdeiro que queremos. Ele assentiu, e então... Eu já sabia, desde o começo. Ele se virou para estudá-la. Shane parecia muito distante. Ela se impertigou, levou uma das mãos ao abdômen. Estou faminta. Os médicos me disseram para comer 3 ou 4 vezes mais do que antes. Estou assustada, querido. Está indo rápido demais. Rápido demais, ele concordou. Esse feto sabe que a pressa é uma necessidade.